Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um podcast Empresa Rica. Eu sou o Eduardo Vilela. E eu sou o Lucas Ramos. E hoje nós vamos falar aqui sobre a vida desse cara que é um grande empresário que eu admiro muito e eu tenho certeza que você vai se inspirar com a história dele e certamente vai aprender muitas coisas aqui, assim como eu também já aprendi muito. Então, valeu, Lucão! Muito obrigado. Obrigado por compartilhar a sua história. Muito obrigado pela oportunidade e vamos bater um papo que a ideia é poder contribuir aí. Eu vou anotando algumas coisas aqui também, mas o importante é assim, a gente desconstruir essa história em cada etapa para a gente conseguir entender. Mas antes de contar, né, desde o início, é importante deixar claro meio que assim, o que você já conseguiu conquistar. Para o pessoal já, vale a pena assistir. Isso aí. Então, até mesmo em questão de negócios que você já fez, né? Hoje como que está a sua vida, conta um pouco para o pessoal, principalmente da saída dos negócios lá que você conseguiu fazer com maestria. Conta pra gente aí em questão, se quiser abrir os números, isso aí ajuda bastante o pessoal também a se inspirar. Beleza pura, Edu. Então vamos lá. Eu gosto dessa história porque todo mundo quando faz uma empresa, quando monta um negócio, a ideia do negócio, assim, a empresa ela tem três fins. Ou ela vai quebrar, ou ela vai se reinventar, ou você vai vender a empresa um dia. Não tem como. A empresa é um desses três. Se você não se reinventar, um dia ela vai morrer. Ou você vai vender para outra pessoa tocar. Essa é a ideia de qualquer empresa. Isso eu aprendi fazendo administração de empresas. É o curso, sou graduado em administração de empresas. Então, a gente sempre aprende que o ideal é você administrar uma empresa como se você preparasse ela para vender. Mesmo que eu não quisesse vender. Mesmo que você não quiser vender, porque você vai adotando as boas práticas de uma empresa. E o caso mais clássico que a gente tem são as empresas que vão a público fazer as ofertas iniciais, que são as empresas da Bolsa. As empresas que estão na Bolsa são empresas que um dia foram vendidas. E para elas serem vendidas, elas precisam de uma série de regras de governança, de credibilidade, de padronização, para que algum dia alguém possa comprar e não necessariamente alguém que vai tocar o negócio ou se interesse pelo negócio. Compre simplesmente pelo fato de ser um bom negócio que independa das pessoas, independa até mesmo da pessoa que fundou. Então, uma boa empresa tem que ser isso. Por que eu estou abrindo falando isso? Porque disparado de tudo que eu já fiz, é a coisa que gera mais interesse nas pessoas. Muitas pessoas têm vontade ou de comprar uma empresa já pronta, ou de vender a própria empresa. Às vezes, Edu, vou te confessar que não pelo melhor motivo. Muitas vezes, eu canso de ver gente me procurando para falar assim, como você fez para vender a sua empresa? Né? Porque às vezes a pessoa quer vender a própria empresa. E a dica que eu dou é assim, você tem que deixar a tua empresa tão azeitada que alguém queira comprar, nem que esse alguém seja você mesmo. Se você fizer esses processos que deixar a sua empresa bem azeitada, talvez você mesmo vai querer comprar a sua empresa de novo. E aí a gente começa a conversa. E tem algumas pessoas que elas querem vender a empresa, mas não porque elas estão querendo colocar dinheiro no bolso. É porque está desesperado, o negócio está ruim e meio que passa o ponto. Tanto que algumas pessoas, quando a gente fala essa parte de vender, pensam assim, mas qual que é o problema da sua empresa? Não, quando você quer vender a empresa, isso para quem tem essa mentalidade de criar equity que a gente fala, é justamente você buscar alguém para comprar a sua empresa, porque a sua empresa é muito boa. Então, dependendo de como você monta o seu negócio, o importante é fazer o seu negócio dar lucro para conseguir, né, a potência desse negócio gerar caixa. É isso. E aí, exatamente. Se você tem um negócio que ele vai gerando caixa, você consegue vender ele por múltiplos altos. Então, digamos que você tem uma empresa e tudo vai depender do ramo também. Às vezes é 2 vezes o EBITDA, 10 vezes, tudo vai depender. Então, o EBITDA é o lucro antes de juros e impostos. Então, nesse cenário, o que vai acontecer quando a pessoa busca alguém para comprar a própria empresa? Ela vai montar dessa forma que você falou, bem estruturada. E às vezes chega um momento que a pessoa talvez nem queira vender, porque está tão redondo o negócio, que ela fica na gestão, a empresa roda e cresce. Mas pode ser que faça uma saída, né? Igual você fez mesmo no seu negócio. E é possível você não vender ela inteira. Por exemplo, você pode optar por vender 10% do seu negócio, 20%, 50% do seu negócio. Você não precisa vender a empresa inteira. Você pode separar a sua empresa em pedaços. E hoje o menor pedaço de uma empresa a gente chama de ação. E é isso, você vê como os assuntos se interconectam, né? Sempre o dinheiro, ele tem um caminho. Desde que você abre
sei lá, um quiosque de... E no meu caso, eu falo muito de quiosque porque meu primeiro negócio mesmo foi um quiosque, depois eu já vou entrar nessa história. Mas você pode abrir um quiosque de paleta mexicana. Um dia pode ser que isso vire uma empresa que venda ações na bolsa e aí alguém vai comprar uma ação. Então, quando a gente fala de investimento e de empreendedorismo, é o caminho do mesmo dinheiro, é a mesma coisa, por isso que os assuntos se interconectam também. Show. E aí, começando a vida ali, como que foi o início? Então vamos lá. Para sem maiores delongas, eu fiz administração de empresas e achei, foi bem isso. Eu sempre achei que eu ia seguir uma carreira no mercado financeiro. Então, quando a gente faz administração, a gente pode seguir algumas trilhas. Então tem trilha de marketing, tem trilha, os primeiros 2 anos são as mesmas matérias e depois a gente segue a trilha. Marketing, produção, recursos humanos ou finanças. E eu sempre fui para a área financeira, eu queria trabalhar nos grandes bancos ou no financeiro de alguma multinacional. E assim foi muito bem. Eu trabalhei primeiro na tesouraria da Dupont, que é uma empresa multinacional, famosa. Ela fazia na época, que eu já, nos meus 45 anos, nem todo mundo conhece. Então, ela fazia o Lycra, que é um tecido para roupas, a Tefal, que é para panela, assim, para não grudar, algumas tecnologias que o pessoal conhece. E a Dupont, ela fazia algumas operações com o Citibank. E eu trabalhava na tesouraria da Dupont e a Dupont fazia algumas operações com o Citibank. E aí o que acontecia? Eu lá começando o trabalho, e isso é bem legal, você começar a entender o negócio sem ser com o seu dinheiro. É legal trabalhar com o dinheiro dos outros por um tempo para depois você colocar o seu. E na época eu trabalhava com grandes quantias lá na tesouraria da Dupont e eu comecei a fazer negociações com o Citibank. E eu era super duro, né? Mal sabiam eles que eu não mandava quase nada lá. Mas eu era super duro, eu ficava negociando, não, faz uma taxa mais barata. Daí eu ligava na época para o Bank Boston, que era um concorrente do Citi. Até que depois de um tempo, os caras do Citi resolveram falar, ô, vem cá, vem trabalhar com a gente, vem moleque, vem trabalhar com a gente. É que já estava tendo contato direto lá, fez network com o pessoal do Citibank e eles gostaram? Gostaram, falaram, vem pra cá. E aí eu fui trabalhar na tesouraria do Citibank. Isso daí era ano de 2003, foi muito legal porque o Lula tinha acabado de entrar na política. E o dólar naquela época disparou, porque o pessoal tinha muito medo do Lula. Então, como o dólar disparou, a gente sabe que o dólar na época foi para 4 mais ou menos, só que se a gente corrigisse pela inflação, é como se o dólar hoje tivesse ido para 11. É uma coisa assim, foi um estresse absurdo. E muita gente, eu lembro que a Dupont, ela tinha tido um lucro operacional naquele ano, mas ela tinha tido um prejuízo financeiro. Por quê? Porque ela tinha dívida em dólar. Como era uma multinacional, ela tinha dívida em dólar. E era muito comum as empresas terem dívidas em dólar, porque era muito barato captar dinheiro lá fora. Dívida em dólar, e aí... Então, todas as empresas, quando o Lula entrou, a primeira, o Lula 1, que a turma fala, ficaram com muito medo. E aí todas que tinham tido esse prejuízo financeiro, começaram a fazer seguro cambial, né? Chama swap, né? Seguro cambial para se proteger do câmbio. E aí que os bancos racharam de ganhar dinheiro, porque foi o contrário. Porque todo mundo daí resolveu fazer seguro, é o que a gente chama hoje no mercado de violinada. Sabe, tipo, o cara não tem todo seguro, foi. Daí a hora que todo mundo resolveu fazer seguro, daí o dólar derreteu de novo, as coisas se acalmaram e tudo mais. E aí foi isso daí, fui trabalhar no Citibank, na tesouraria, fiquei muito feliz lá, fiquei um tempinho lá, até que eu falei, puxa, cansei de ser o rabo do tubarão, eu quero ser a cabeça de uma sardinha. Eu falei, bom, eu vou, que isso era uma coisa legal. O conceito do rabo do tubarão é assim, você está trabalhando numa empresa muito grande, mas não é você que dita as regras. Então você está acompanhando ali o tubarão, mas fica na rabeta dele. Agora, quando você é a cabeça da sardinha, você vai começar um negócio novo onde você está sendo ali a cabeça de tudo, é isso mesmo? É isso mesmo, Edu. Não, mas tem uma pimenta nessa história, que assim, eu trabalhava numa área que chamava BSM, que é Balance Sheet Management, é o gerenciamento do balanço patrimonial. E o que acontece? A gente compilava os dados, Brasil, América Latina, e mandava para o Citibank, para o Citigroup, né, que é o Citibank no mundo todo. E aí eles compilavam os dados e mostravam lá.
E no final do ano, era a minha área. No final do ano, a hora que eles foram fazer o report mundial, chegou lá no final assim e tal, Estados Unidos, Europa, Ásia, aí América do Sul, not meaningful. Os caras escreveram, não significativo. Eu falei, pelo amor de Deus, tudo que a gente fez aqui, matamos, você viu pra nada. Not meaningful, não, desisto, obrigado, eu vou ser a cabeça de uma sardinha. E aí, tinha um negócio que eu falava assim, ó, quando eu entrei na faculdade de administração, a gente fazia uma brincadeira que era o seguinte, você quer sair empregado daqui? A gente fala, não, eu quero sair empregando daqui, não quero ser empregado. Eu não vou mandar meu currículo para ninguém, eu quero receber meu currículo. Eu quero receber meu currículo, né? E a gente vê, ela sempre tinha esse negócio no DNA de formar empreendedores. Tem executivos também, mas de formar empreendedores. E eu fui montar meu primeiro negócio junto com o meu sócio. Nós montamos um quiosque num shopping, aqueles quiosquinhos que vendiam equipamento para academia. Caiu fora do Citibank aí fora e foi pro quiosque. Falei, eu vou abrir um quiosque. Era quiosque de equipamentos de fitness. Nada a ver com o que estava fazendo. Nada a ver, eu falava, não. Mas é isso, eu comecei a estudar, tinha um concorrente na época que chamava Athletic Whey, que eram uns produtos bem frágeis, assim, eu via aqueles quiosques dentro desses shoppings, falava, nossa, quem que compra essa porcaria? Até que um dia um cara falou, sabia, um quiosquinho daquela vende 100 mil por mês. Isso em 2004. Ô, louco, não é possível. Um negocinho desse tamanho. Desse tamanho, quem que vai num shopping para comprar esteira, bicicleta ergométrica, essas... E realmente, então, o meu primeiro, eu falei, então eu vou montar e montei um concorrente na época com equipamentos da Reebok. Né? A Reebok trouxe uma linha aqui para o Brasil de equipamentos, eu vou montar, nós montamos, e aí eu lembro, eu vou trazer os números aqui, Edu. Isso aí foi em 2000 quanto? 2004, 8 de abril de 2004, né? Fez 20, vai fazer 21 anos isso. E aí, para você ter uma ideia, até legal falar de números para a turma quem quer montar um negócio, até entender as diferenças e comparar com os valores de hoje. Mas na época, a minha primeira opção foi no shopping eu morava em São Paulo, e os preços dos shoppings de São Paulo eram proibitivos, não tem como, e eu fui ver um shopping em Campinas, no Iguatemi de Campinas, para alugar um quiosque. Eram 12 metros quadrados, 4 por 3. Aluguel, 15 mil reais, em 2004, 15 mil reais. Aí, no shopping de Santos, era 3 mil reais. Nossa, o mesmo é ali, porque isso daí, depois a gente foi ver, né? O custo de ocupação fazia toda a diferença. Porque o ponto de equilíbrio do meu negócio com um custo de ocupação de 3 mil era um custo de ocupação de 12 mil, quanto eu tinha que vender a mais para ter 9 mil reais a mais de lucro, né? Não é só 9 mil de faturamento. Porque essa despesa de ocupação, pessoal, é muito importante porque às vezes você está com um escritório ou um local onde você paga um aluguel altíssimo, digamos lá, 100 mil por mês. Só que você consegue pegar toda essa estrutura que você tem e levar para outro lugar mais barato, que digamos que você vai pagar lá 50 mil. Então de 100 já cai para 50. Se você conseguir rodar o mesmo faturamento, automaticamente é 50 mil de lucro que você vai ter. Porque quando você aumenta R$1 de faturamento, não é R$1 de lucro, tem que pagar imposto em cima, tem o custo operacional, várias coisas. Agora, quando você corta R$1, é R$1 de lucro. Então toda vez que você vai cortando os custos, é lucro. Por isso é a importância de verificar. Eu preciso estar trabalhando nesse local exatamente? Não preciso. Então busca um outro mais barato, que daí automaticamente aumenta seu lucro e fica mais fácil aí para encontrar o ponto de equilíbrio, que é o famoso break-even. Quando você deu não lembro se foi no nosso primeiro ou no segundo podcast, que você deu aquele exemplo lá do MVP, você deu o exemplo do cara do lanche lá, é isso mesmo. Porque se você começa com aluguel, foi esse raciocínio que me levou a ir para Santos. Porque se você já começa com um custo altíssimo, fica muito mais difícil, eu não sabia como que ia ser, né? Então foi isso. E nesse mercado, então a gente começou a entender o mercado de fitness. Então esse mercado chama mercado de fitness, que a gente vendia basicamente para pessoa física, cara que quer ter um produto em casa, para academias, quem quer comprar, montar uma academia, e para condomínios, que eu nem sabia que era tanto, mas naquela época já começou, todos os prédios, condomínios, já saíram com um que eles chamam de fitness center, que pelo menos uma esteira, uma bike, uma estaçãozinha de musculação, alguma coisinha assim.
E então nós começamos a atuar nesse mercado. E aí a primeira lição é o seguinte: quem é seu público-alvo? Eu acabei de citar. Então tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade, nos podcasts, nos livros, nas boas práticas, eu comecei a aplicar na vida real. Então a primeira coisa que a gente tinha que entender era quem é nosso público. Eu acabei de te falar, 3 públicos. Só que aí você precisa aprender a conversar com cada um do seu público, cada um dos seus públicos. Por quê? Uma pessoa que quer comprar para a casa dela um equipamento, a pessoa, ela quer, o que ela quer? É mais barato, né? Que não quebra. Com certeza, sempre. Mas o que a pessoa quer, ela quer emagrecer. Normalmente, a turma que quer treinar em casa, ela quer emagrecer. Tem um que quer ficar fortão, mas normalmente o cara que quer ficar maromba, ele não tá. É raro o cara que quer montar um negócio em casa. Então, normalmente a pessoa precisa emagrecer. Então, eu tenho que adequar a minha linguagem para atender essa pessoa. A pessoa, o síndico normalmente, ou o conselho, que vai colocar no condomínio, ele quer que o espaço dele seja valorizado. Aliás, isso é uma coisa que eu aprendi. O espaço fitness nos condomínios é mais frequentado do que piscina, do que sala gourmet. Então, precisa ser um espaço bacana. Então, com esse cara eu não vou falar de emagrecer. Com esse cara eu vou falar de espaço. Então a gente tinha um kit de decoração, fomos aprendendo. Até porque ele quer ser elogiado pelas pessoas da forma que ele está fazendo a gestão ali do condomínio. Para esse cara se quebrar o equipamento é terrível. Imagina um usuário lá, esses caras, os moradores ligavam para o síndico 11 horas da noite, quebrou o equipamento, ligou 11 horas da noite, a esteira não está funcionando aqui. Então é um outro produto e uma outra argumentação. E o terceiro cliente é o cliente que é o dono de academia. Esse cara, dono de academia, ele não quer emagrecer e ele não está nem aí para o espaço, ele quer ganhar dinheiro. Dono de academia, o que ele quer? Ele montou a academia, lógico que o cara gosta, ele gosta de atividade física, mas ele quer ganhar dinheiro. Então, nada mais. Então, você tem que trazer para a conversa, para a negociação, toda essa questão do custo-benefício, dos benefícios que ele vai ter comprando o seu produto para... Então, imagina, eu vou falar com esse cara aqui, ó, você vai comprar minha esteira porque ela tem 2,5 HP e para esse aqui tem... Que HP, cara? Não tô nem aí para esse negócio. Então, essa é a primeira aprendizado, com certeza, foi quem é seu público. Isso aí é muito importante para todo mundo. Mas é isso aí lá no quiosque. Lá no quiosque, já comecei lá no quiosque. Na verdade, eu dei muita sorte, porque a gente fazia um business plan para nossa turma. Business plan o que é? Um plano de negócio. Quando você monta um negócio, tem que fazer um plano de negócio. Você tem que imaginar quanto que esse negócio vai vender, o que eu espero que ele venda, o que eu espero que vai custar, um dos custos, custo de pessoal, custo de ocupação, quanto que eu vou gastar de marketing, quanto que eu vou gastar com despesa administrativa, quanto que eu vou poder tirar de prolabore, o que vai ter de despesa financeira, eu vou colocar dinheiro meu, ou vou tomar dinheiro de banco, de terceiros. Então, isso é super importante. Então, fizemos um plano de negócio. Isso foi, lembra, em abril de 2004. Abril de 2004, fizemos um plano de negócio. Em maio de 2004, o hotel, quem conhece, tem o Hotel Casagrande lá do Guarujá, é um hotel famoso lá na Praia de Enseada. Eles trocaram a academia deles e fecharam, foi a nossa primeira grande venda. Edu, tudo que eu tinha previsto para um ano foi no primeiro mês. Então, assim, também tem um golpe de sorte, segundo aprendizado. Só que a gente estava preparado também para dar certo. Tem muita gente que se prepara para dar errado. Ah, se der errado eu tenho um dinheiro aqui guardado. Não, nós estávamos preparados para dar certo também. Então, fechamos uma grande venda, a gente conseguiu atendê-los com excelência, compramos equipamento, vendemos, tinha equipe para instalar, tinha equipe para atender um grande cliente. Então, esse é um segundo aprendizado fantástico. Esteja preparado para dar certo. Esteja preparado. Se a sorte passar, por acaso se a sorte passar, esteja preparado para abraçá-la. E foi isso, foi muito legal. Então, com esse dinheiro que a gente ganhou em um ano, ganhamos em um mês, teve um componente de sorte. Não, vamos expandir. Qual o segundo lugar, que é uma cidade excelente, isso em 2005, uma cidade excelente, com ótimo poder aquisitivo, bomba para negócio e que ainda tinha um preço de ocupação razoável, São José dos Campos. Então, meu segundo quiosque foi no Shopping Colinas, em frente ao Cinemark, aqui em São José dos Campos. Quando foi isso aí? 2000? Isso foi, na verdade não foi nem em 2005, foi setembro de 2004.
Então, em abril, Foi rápido, então. foi muito rápido. Com 3 meses, a gente pegou esse dinheiro do Casagrande, do Hotel Casagrande. Pode fazer mais um. Vamos fazer mais um. E aí, foi, né? Foi em setembro de 2004, abrimos o nosso negócio aqui. Um aprendizado que eu tive é que shopping tem que ter muito cuidado para você. Você tem que entender se o seu negócio ele aguenta um shopping ou não. Por quê? O shopping normalmente tem um fluxo grande de pessoas, mas ele acaba sendo. Ele acaba tendo um custo muito maior do que a mesma metragem na rua, em qualquer outro lugar. E o shopping também, principalmente esses quiosques que a gente vê em shopping, é muito atrativo para a gente que está em busca de novidade. Né? Então quem vai, se você fica com um quiosque, outro aprendizado, você fica com um quiosque muito tempo em algum shopping, no mesmo lugar? No mesmo já era. Já era, o pessoal para, porque normalmente são as mesmas pessoas que frequentam. Você pode ver, lógico que a gente vai em todos, mas normalmente você tem aquele shopping que você procura mais e tal, então que você frequenta mais. Então a gente resolveu migrar o modelo de negócio. Aí não estava mais crescendo tanto. E aí nós alugamos uma loja que é na saída do Center Valley, aqui em São José dos Campos também, na saída do Center Valley, na saída do estacionamento. Então a gente imaginava assim, eu vou pegar o público do shopping, que vai ver a minha loja, só que daí uma loja já, daí a loja tinha acho que 200 metros quadrados, e o aluguel muito próximo ao que a gente pagava de 12 metros quadrados dentro do shopping. Então, uma estrutura muito melhor. Muito melhor, a gente já estava minimamente conhecido, né? E também, terceiro aprendizado, é muito difícil você fazer um negócio com venda passiva, que você fica lá parado. Não, acho que para nenhum negócio funciona assim não. Você pode até receber algumas vendas de indicação tudo, só que você fica à mercê do mercado e principalmente de como é o ciclo desse mercado. Isso. Então, por exemplo, tem muito psicólogo que quando chega no final do ano começa a cair, no comecinho do ano ainda está ruim, em março as pessoas começam a voltar, tudo, aí no meio do ano bomba, bateu outubro, novembro, cai de novo. Mas tudo por quê? Porque fica na venda passiva. Meio que assim, o cliente sai e o cara deixa. Não fala nada com o cliente, ele simplesmente fala, eu vou dar uma pausa aqui já que eu volto, nunca mais volta lá. E então meio que assim, tem que ter essa venda ativa de você ir atrás mesmo para conseguir construir um negócio, senão acaba quebrando. Não sei se você é um McDonald's, um Starbucks, que você coloca lá, o pessoal vem, né? Mas é isso mesmo. Então, o meu terceiro aprendizado foi, cara, venda ativa. Visita, liga, comprava lista de clientes nessas associações de condomínios, visitava a academia, ia tomar um cafezinho, igual você falou da gente ter tempo para tomar um cafezinho. Às vezes eu passava numa academia, vou lá tomar um café, não ia para vender nada, vou entender como está seu negócio, eu conversava, daí depois eu ia conversar com outra academia, eu tinha assunto para conversar. Então vai criando-se um network. Então a venda ativa foi muito engraçado, tem umas histórias muito engraçadas. Uma vez eu contratei uma vendedora e eu dei uma lista de 600 condomínios para ela ligar. Ela ligou para 600 condomínios e perguntava assim, você tem fitness center? Né? Se tivesse, se estava precisando de mais alguma coisa, se não tivesse, eu não tinha intenção de colocar. E aí um desses 600 respondeu, menina, foi Deus que mandou, porque a gente estava pensando nisso agora, mas a estatística, não, eu resolvi ligar para você, mal sabia que a gente tinha ligado para 600 pessoas, então a chance de que se você ligar para 600 clientes, algum está precisando é altíssima. A gente fala bastante sobre isso, né, Edu? Até mesmo nessa parte das vendas, tem uma regra que é o 15/1. A cada 15 pessoas que você entra em contato, uma fecha, desde que seu pitch de vendas esteja muito bem alinhado. Sim. Então, se você alinhou o pitch de vendas e está entrando em contato com as pessoas, você vai fechar cliente. Então, a regra não é perguntar quantos clientes você quer fechar, é quantos nãos você tem que escutar para aceitar o sim. Então, por exemplo, se eu quero fechar 10 clientes, se eu sei que a regra é 15/1, 10 vezes 15, 150. Então eu tenho que entrar em contato com 150 pessoas, ouvir 140 nãos para fechar meus 10 clientes. Aí a pergunta que fica é, você está disposto a ouvir 140 nãos? Tem gente que não, porque aí entra naquele negócio de bloqueio da própria pessoa, que ela não gosta de escutar não, ela quer ser aceita em tudo quanto é lugar.
Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas se eu coloco essa conta na mesa, eu vou entrar em contato com as pessoas, falar, beleza, já escutei um não, 2, 3, 4, 5. Aí na hora que bateu o 15, você vai estar fechando. E depois que você vai também pegando as objeções das pessoas, vai reduzindo isso. Não é 15 para 1 mais, às vezes muda para 10 para 1. Ou seja, você entra em contato com 10 e fecha 1. E isso vai facilitando o processo. Então, quem liga mais, vende mais. É isso mesmo. E aí até, só que toda regra tem uma exceção, no caso assim, é o que o Edu falou com muita sabedoria, você tem que ter um bom pitch de venda, você tem que, né, não adianta... E no público certo. E no público tentar certo. vender carne para vegetariano. Uma vez a gente contratou um vendedor lá em Campinas, e aí o gerente dele explicou exatamente isso para você, porque essa regra é muito certa, 15 para 1, se você for muito bom, 10 para 1, né, se você for muito bom. Então ele falou, não, deixa comigo, eu vou visitar todos os condomínios, todas as academias, e aí ele visitava muito, e ele não fechava nada, ele ligava para todo mundo, não fechava nada. Eu falei, vem cá, mas como que você está fazendo? Não, eu já chego lá e vou falando, vai falava tudo errado, entregando panfleto, erro de português. Então, bom, tudo bem, é isso mesmo, você tem que trabalhar duro, você tem que trabalhar firme, com disciplina, mas você tem que ajustar o seu pitch, o seu vocabulário, você tem que saber como conversar, como oferecer, para quem oferecer, porque não adianta nada, né? Enfim. Mas então. Mas ele ligou para 600 pessoas. O dele foi 600 para 1, para 0, né? Mas então foi isso daí. Aí pegou então de frente com o shopping lá? Peguei de frente com o shopping e aí mudou o patamar, porque com uma loja, porque antes quando a gente tinha um quiosque, a gente tinha que ter um estoque fora. A gente tinha um galpão que a gente deixava um estoque pequeno. Mais custo, mais despesa ocupacional. Com a loja ela deu porque daí a gente tinha o estoque na própria loja, então foi bem bacana. Mas isso aconteceu bastante, assim, esses movimentos que são importantes de expansão e contração. Então, por exemplo, a gente começava a vender muito, então a gente alugava um galpão grande para ter estoque. Aí ficava muito grande, aí falava, puxa, vamos para um menor, com esse mesmo nível de venda, com essa mesma eficiência, vamos economizar custo? Vamos para um menor. Aí daqui a pouco começava em movimentos de expansão, e esse foi um outro aprendizado, movimentos, porque se a gente vive só em expansão, imagina o seguinte, eu gosto de dar esse exemplo, você fala assim, puxa, todo mundo precisa de ar, você adora oxigênio? Adora, então respira mais, uma hora você não vai conseguir isso, então você tem que respirar e expirar. Então nas empresas isso é muito importante, você saber se você está num movimento de expansão, que você pode ampliar seu custo desde que te traga pelo menos um benefício operacional, mas também conseguido isso, né? Alcançado isso, daí você faz um movimento de contração. Para quê? Para cortar todos os desperdícios, fechar todas essas arestas. Mas grandes expansões, o momento de expansão normalmente ele é mais divertido, ele é mais gostoso. Porque você abre uma loja nova, contrata um galpão novo, contrata um vendedor, tudo novo, né? Tudo Dopamina novo, é gostoso. mente. Só que tem gente que vicia nisso. Né? E esse mercado da esperança é um mercado muito forte, de todo mundo falando o tempo todo que você precisa, vai ampliando, vai investindo, vai tocando, e não é assim. A gente falou das 4 estações, né? Então tem momentos que você expande, é agradável, e tem momentos que você tem que saber, às vezes, mandar uma pessoa embora, diminuir a sua equipe, forçar um pouco mais, aumentar a meta, para a turma se esforçar um pouco mais para a comissão, e às vezes abrir mão de um espaço também, isso daí faz parte, tem que ter maturidade para esse tipo de coisa. Então, quando a gente migrou de um quiosque para uma primeira loja, eu lembro da sensação de alegria, de tranquilidade, de falar, puxa, eu tenho a minha loja aqui, tenho preciso entregar alguma coisa, eu tenho a pronta entrega, e tudo mais. E vamos lá. Depois dessa loja aí na frente do shopping. Aí depois, então, aí a gente pegou o modelo. Aí falou, puxa, entendemos o modelo. Nessa época ele já estava faturando quanto, mais ou menos? Então, isso é um negócio bacana. Meu custo de equilíbrio era R$80 mil. Eu precisava vender 80 mil para empatar. Se eu vendesse 80 mil, eu pagava todos os custos, não ganhava nada, nem meu sócio. Então a gente sabia que no mínimo a gente tinha que vender 80 mil. Então quando a gente vendia 100, 120 mil,
que acabava vendendo as lojas, era muito bom, era muito bom. Agora, eu não lembro, eu acredito que é isso, quando a gente vendeu no Casagrande foi quase R$1 milhão, imagina, a gente pretendia vender de 100, 120 mil, a gente vendeu R$1 milhão no segundo mês. Uma pancada só. Uma pancada, então... Mas esse era o nosso custo de equilíbrio e a gente faturava... Na casa dos 100 aí. Uns 100 mil por mês. Então, a gente entendeu o modelo. Falava, puxa, é isso. A gente vende 100 mil, puxa, sobra uns 20 mil de lucro. Maravilha, éramos em dois, então vamos expandir. Porque daí a gente já tinha entendido como fazia para comprar, para estocar, assistência técnica. Na época a gente trabalhava com muito cheque, turma da sua idade não entende muito, mas a gente tinha uma inadimplência grande, tinha um problema de inadimplência, então a gente tinha que prestar muita atenção. Então, mas a gente tinha entendido o modelo. Então partimos para a expansão. Aí começamos a expandir, daí começou a ficar legal. Aí as duas lojas estabilizadas, aí nós montamos uma loja em São Paulo, na Avenida Rebouças, aí começamos. Aí fomos para Campinas, Santo André. Mas de onde que estava vindo esse dinheiro todo aí para montar essas lojas? O dinheiro sempre veio, a gente nunca se financiou. Porque a gente entendia assim, tem 4 formas de você financiar um negócio. Tá? Financiar, a linguagem certa é assim, da onde vem o dinheiro para montar? Tem 4 formas. Tem 4 formas que você pode pegar dinheiro. Ou você pega dinheiro de você mesmo, ou você pega o dinheiro emprestado de uma instituição financeira, de uma agiota, ou você pega dinheiro do seu cliente ou do fornecedor. Mas como o cliente e o fornecedor? Óbvio, por muito tempo eu pegava o dinheiro, eu me financiava com o dinheiro do meu cliente. Eu recebia, eu fechava uma venda, eu recebia aquela venda antes de entregar. Então com aquele dinheiro eu comprava o equipamento e aí já pagava outras coisas para depois. Então eu não precisava pegar um dinheiro no banco, comprar o equipamento para não, eu usava. E muitas vezes eu me financiava com o dinheiro do meu fornecedor. Então eu pegava, comprava a prazo, eu pegava o equipamento, eu ficava devendo lá para ele, transformava aquele equipamento em dinheiro, com aquele dinheiro. Então isso é importante, a gente tem em mente que sempre, em todos os negócios, em todos os negócios você sempre tem 4 formas de captar dinheiro. E isso é muito importante, porque às vezes a gente esquece essas outras 2 formas, que é do seu cliente e do seu fornecedor. Então é o seu capital próprio, empréstimos, todos têm prós e contras, cliente e fornecedor. Você sempre pode trabalhar com um desses 4. Aliás, essas grandes redes de esses Carrefour da vida, eles trabalham com o dinheiro do fornecedor. Então quem fornece sabe como que eles são duros na negociação. Então às vezes ele vai pagar um fornecedor depois de 90 dias, 120 dias. Ele vai pagar, às vezes ele já vendeu o produto, já recebeu, já fez outra coisa e o fornecedor, coitado, tá lá. Eu não sou a favor de espremer ninguém, mas é uma realidade que você pode ir melhorando cada vez as suas negociações. Então, da onde veio? Ele sempre foi muito econômico, eu sempre fui muito econômico. Eu falava, puxa, eu prefiro ser dono de uma empresa rica e eu nunca gostei de ostentar. Então, puxa vida, eu pegava para mim o mínimo suficiente para ter uma vida digna, o mínimo suficiente, todo excedente eu deixava na empresa, a gente deixava na empresa. Porque tinha esse negócio, como a gente vendia muito parcelado, as taxas de juros nessa época eram muito altas, eram bem mais altas. Quando o Lula entrou... Eu tinha que receber parcelado mesmo, se fosse era antecipado. Muito melhor, eu nunca ia conseguir um rendimento na minha pessoa física que eu pagasse a taxa de juros para antecipar aquele dinheiro. Então era muito melhor. Então a gente ganhava muito dinheiro também segurando. Então a gente fazia uma conta lá, segurando esse dinheiro, era muito melhor do que eu antecipar e usar. Então a gente sempre trabalhou com muito caixa. Sempre trabalhando com muito caixa. Então a gente nunca se financiou com instituições financeiras, nunca. Sempre capital próprio, cliente e fornecedor. Nessas 3, qual que você acha que é o melhor? Então, não tem o melhor, porque cada um é importante. Por quê? Se você é uma pessoa decente, se você compra de alguém, por mais que você consiga um prazo, você tem um compromisso moral de pagar. Uhum. Você tem um compromisso moral de pagar. E outra coisa, se você vende para alguém, você recebe o dinheiro da pessoa antecipado. Ótimo, maravilhoso. Mas você tem um compromisso moral de
entregar. O que acontece com muita gente quando usa esses dois métodos, coloca o pé pela mão. E às vezes gente bem intencionada. Então pega o dinheiro de um cliente, já faz uma bobagem, e aí depois não tem dinheiro para comprar a mercadoria daquele cliente. Tem um cara no nosso mercado, eu não vou falar o nome, mas ele mudou o meu mercado para pior por causa disso. Quando a gente vendia para construtoras, a gente tinha um contrato padrão com todas as construtoras. A construtora pagava a gente já, negociação, a gente usava esse dinheiro, comprava já o equipamento da construtora, deixava separado. E aí usava o lucro daquela lá para fazer as despesas administrativas e tal. Quando a obra ficava pronta, a gente ia lá e entregava. Mas já estava separado já. Tinha que estar separado. Tem um malandrinho lá de Minas, que uma vez, era nosso concorrente, ele pegou o dinheiro de uma construtora e não comprou os equipamentos, falou, vai entregar só depois. Só que daí depois não tinha. Ele não tinha o dinheiro, ele já tinha gastado com outras coisas. E aí não entregou, deu um trabalho. Bom, essa construtora mudou o padrão dela. Ela falou, bom, eu só entrego, eu só pago agora depois da entrega. E aí começou todas as construtoras. Cara, o cara ferrou com o mercado. Por causa de um cara, o cara ferrou com um mercado que era extremamente lucrativo. Isso aí aconteceu comigo numa obra que eu fiz. Eu contratei uma construtora lá. No começo confiava tudo, foi a pior coisa que eu já fiz. Mas o que o rapaz fez? Ele pegava o dinheiro da minha obra para rodar uma outra. Por quê? Porque o dinheiro da outra ele já tinha gastado. Aí ele pegava o dinheiro da minha e colocava na outra. Aí na hora que o cara da outra dava um valor para poder gastar não, para investir na obra dele, ele pegava e colocava numa outra. E começou a fazer uma pirâmide no negócio. Mas por quê? Porque o valor que ele recebeu, ele foi lá e gastou. Exatamente. Então você comprou carro, fez várias coisas, porque ele misturou o faturamento com o lucro. Então acabou de entrar uma grana, entrou lá 50 mil. Aí verificar, não vou precisar usar os 50 mil agora, vou usar 20 agora, e daqui uns 30, 40 dias que eu vou usar o restante. Aí o que ele fez? Ele pegou esse dinheiro, gastou e começou a fazer errado. E até mesmo, depois disso, qual foi o aprendizado que eu tive com uma construtora ou então qualquer pessoa que você for contratar para fazer uma obra? Não deu dinheiro na mão do cara. Então é aquele negócio, vai comprar saco de cimento, beleza, me fala onde que tem que comprar, eu faço o pagamento direto para lá. Ou então, vai gastar? Beleza, eu quero a nota fiscal de tudo. Perfeito. Não tem mais aquele negócio tipo, tá aqui o dinheiro, vai fazendo lá e confio em você. Mudou totalmente. Então, assim, eu não faço dessa forma nunca mais. Porque eu fui passado para trás e detalhe, acabou utilizando materiais ali que não eram materiais bons, a qualidade bem abaixo mesmo do combinado. Mas, enfim, foi um aprendizado. E é um cara desse que ferra o mercado. Porque eu tranquilamente eu daria o dinheiro, porque outros projetos que eu já fiz com outra empresa, era lindo. Eu dava o dinheiro, o negócio saía lindamente, entregava antes também, tava tudo certo. Aí depois eu fui inventar de trocar, me ferrei. Mas é nessa pegada mesmo. Mas é bem bacana, né, a gente trazer esses exemplos reais, pra gente ver o que acontece na realidade mesmo, né? Até pra turma. Então, lógico, a gente pretende falar pra gente do bem, né? Porque eu acho que o brasileiro, ele é do bem, ele é um cara do bem. É que às vezes a turma, tirando o bandido, tirando o cara que é mal intencionado, mas às vezes gente boa coloca o pé pela mão. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado, trazer essas boas práticas, porque até mesmo o financiamento, você se financiar para gerar mais riqueza, para crescer mais, em alguns casos vale a pena. Eu sempre fui muito conservador. Então, como eu tinha os negócios já estavam lucrativos, e aí eu não precisava de tanto dinheiro para mim, nunca gostei de ostentar, e num ambiente que a taxa de juros era altíssima, eu falei, bom, para que eu vou tirar esse dinheiro, deixar numa aplicação aí rendendo muito pouco? Então, todo o meu capital para abrir outras lojas era capital próprio. Então, e aí nós começamos. Quando você entende o modelo, Edu, é muito legal. É lindo, né? Assim, você entendeu o modelo. Entendeu? Está validado, agora começa a replicar. Você já sabe exatamente como replicar isso aí, né? Assim, fez a segunda, deu certo, terceira, quarta. Porque acaba acontecendo, né? Tem que ter um limite também que acontece às vezes de faturamento do próprio espaço, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas por que você não vende mais dentro do mesmo? Porque dependendo do negócio, tem um limite, por exemplo, a fatura lá de 100 a 150 mil.
não passa. Não passa. Pode tentar fazer campanha, tudo, se passar um puta de um trabalho para fazer 5 mil a mais, 10 mil a mais. Só que se você pegar e abrir uma outra, bate de novo em torno de 100, 150. É isso mesmo. Aí faz a outra e outra. Por isso que existem várias redes, várias lojas com o mesmo nome, só que tudo espalhado. Justamente para isso. Tanto para o brand, né, que daí todo lugar que você vai tem uma, mas também para aumentar o faturamento do negócio, que é muito mais fácil aumentar com várias do que usar apenas uma para poder alavancar o negócio. É isso mesmo. Certo? E aí começamos a abrir lojas. Foram quantas aí? Quantas lojas? Chegamos a 16 lojas. Isso. Só que não todas próprias, né? Que eu encurtei a história. Nós chegamos a ter 6 lojas próprias. 6 lojas próprias. E aí a primeira coisa é porque depois nós partimos para franquias. Mas antes de falar de franquias, é isso. Começou, exato, você matou a charada. Tem um limite às lojas para faturar e para lucrar também nas lojas e tal. E aí nós entramos falando, puxa vida, essa turma... Só que a gente comprava equipamento, né, de um fornecedor, e aí a gente vendia aqui no Brasil, e a gente vendia equipamento nacional, mas muito equipamento importado. E daí nessa época que começou a febre de importar as coisas, principalmente da China. E a gente resolveu se meter a fazer isso daí também. Falou assim, bom, em vez de expandir só no mesmo modelo, vamos tentar testar um modelo diferente. A gente continua com as lojas, continuamos com os nossos fornecedores, mas a gente vai começar a importar também, para começar a trazer outras marcas e vender, porque daí a margem é muito maior, porque o equipamento que a gente comprava aqui e o equipamento que a gente comprava lá fora, nossa, a margem era infinitamente maior, era tipo muito mais que o triplo da margem. Então, mesmo pagando todos os impostos, pagando frete, pagando tudo, é muito... Então, lógico, importar é fácil? Não é super fácil, porque não é todo mundo. Muita gente acha que é fácil. Só ligar lá, né? Liga lá e traz. Aí 200 equipamentos. Traz um container lá com salame, brinquedo e 2 esteiras. Não é assim, pessoal, não dá. É um negócio sério. Então, você tem que escolher direito o fornecedor de lá, as peças e tudo mais. Nós começamos a importar. E aí quando a gente começou a importar para as nossas lojas, legal, mas o grande lance da importação, para a importação valer a pena mesmo, o bacana é você ter volume. É você ter volume. E então daí nós começamos a pensar em falar, bom, estamos precisando de mais lojas, porque uma coisa é chamar a outra. Começamos a importar, as nossas lojas vendendo. Estava com 6 nessa época. 6 lojas. Aí, bom, vamos começar a abrir para franquias. Só que para você estabelecer, padronizar uma rede de franquias também não é tão simples quanto a gente acha. Então, o que nós começamos a pegar outros revendedores de outras marcas e não fazer um modelo de franquias ainda. Você não quer vender nossos equipamentos também? A gente, poxa, com uma condição especial, somos em regiões diferentes. E então começamos a vender dessa forma que a gente construiu uma rede de distribuição dos produtos nossos importados. Vocês estavam vendendo nas 6 lojas e além disso tinha equipamento de vocês vendendo em outras lojas. É como se você tivesse montado uma loja sua dentro de várias outras. Exatamente, é exatamente isso, perfeito. E aí foi, só que também não tinha, a gente fala que é como se fosse uma ficada, né? Então eles não tinham compromisso nenhum de comprar o meu equipamento, comprava se dava certo. Deixava lá consignado. Deixava lá consignado, às vezes até conseguia fazer uma compra parcelada, falar, em 10 meses você vai conseguir vender à vontade, aí você vai usar o meu capital para fazer, capital para você, então vamos fazer, e acabava dando certo. Então foi bem bacana. E alguns desses ficantes, vamos dizer assim, dessas revendas multimarcas, o relacionamento foi ficando tão bom que nós resolvemos partir para franquear. Vamos fazer uma franquia nossa, Casa do Fitness, padronizada, tudo direitinho? Vamos fazer. Como que a gente faz? Primeira experiência, vamos contratar uma agência que faz esse tipo de serviço. Nós contratamos uma agência, gastamos 50 mil reais e eu juro, os caras entregaram pra gente, tipo, no Google, se você digitasse como fazer uma franquia, era melhor. Era melhor. Jogamos 50 mil reais no lixo. Só que aconteceu uma coisa boa. Aí como a gente não
como a gente, puxa, você acaba de perder 50 mil reais num trabalho, você fica muito pouco animado para ir buscar outra empresa. E aí que eu resolvi fazer um MBA de franquias, um MBA de gestão de franquias eu mesmo. Eu tinha feito administração, falei, vou fazer um MBA de franquias. Deu certo que eu conheci a Marina, minha esposa, lá nesse MBA, mas na verdade, valeu 50 mil, né? Muito mais. Olha só. Mas daí eu resolvi estudar o mercado de franquias, que é um MBA ligado à ABF. Quem não sabe, a ABF é a Associação Brasileira de Franquias. Se você tiver vontade de montar um negócio, você ser franqueado ou franquear, de repente você quer montar uma franquia de alguma coisa que já existe, é legal também, é um bom negócio, pode ser um bom negócio, antigamente não era, pode ser, mas sempre procure a ABF, a Associação Brasileira de Franquias, porque é gente séria, quem está lá na ABF é gente séria, no mínimo você sabe que é séria, pode ser um bom negócio ou não, mas é gente séria, então todas essas grandes redes estão lá e tudo mais. Nós fomos, e esse MBA que nós fizemos, ele era chancelado pela ABF, então eu conheci todo o pessoal desse mundo de franquias, dessas lojas que a gente vê em shopping, toda essa turma, eles sempre se encontram, é a casa deles, essa ABF lá. Então, legal que assim, você teve um problema, não foi resolvido, buscou a solução, aí trouxe e implementou no seu negócio. Maravilhoso, é isso mesmo. E esses outras 10 lojas? Aí essas 10 lojas foram franquias. Aí tudo pessoas próximas? Não, tinha pessoas próximas, tinha conhecidos do mercado, porque também o mercado de fitness ele é um mercado bacana, mas ele não é um mercado gigante, assim como um mercado, por exemplo, de cadeira, de mesa, né? Ele é um mercado que todo mundo, muita gente se conhece. Então, tinha muitos conhecidos, muita gente que daí começou a gostar dos produtos, da marca, da forma de trabalhar, e nós conseguimos agregar toda essa turma. No final, quando eu acabei vendendo, no comecinho de 2020, tinha 16 lojas. Cada uma faturando a faixa de 100 contos. Já estava faturando um pouco mais, mas isso é um negócio que eu queria te contar que é muito legal, porque no meio desse caminho, eu sempre cuidei do financeiro, estou com aquele número, lembra? O break-even, o ponto de equilíbrio, 80 mil reais. Um dia, a gente começa a analisar as lojas, e aí eu estava especificamente olhando para uma loja lá de Campinas, a loja tinha vendido 120 mil reais. Falei, bom, estou com um baita lucro. Fui olhar meu ponto de equilíbrio zerado. Quanto que deu de lucro? Nada. Não é possível. Meu sócio olhou e falou, bom, e isso, a gente com muita operação e tal, já tinha a importadora, que virou uma outra empresa, a franqueadora, que era uma outra empresa, mas a gente ainda tinha algumas lojas. E fomos olhar e falamos, bom, 120 mil, o que aconteceu? O que subiu? Aconteceu alguma coisa, caiu um telhado, né? E na verdade, não tinha acontecido nada. Porque lembra que a gente fala que os custos são que nem unhas, que crescem sem a gente perceber, por isso tem que a gente cortar o tempo inteiro. Então subiu um pouco o aluguel, subiu um pouco o dissídio dos funcionários, subiu um pouco o custo dos equipamentos, porque vai tendo inflação. Foi um pouquinho em pouquinho, na hora que foi ver o custo, já subiu 40 pau. O ponto de equilíbrio já não é mais 80. Então eu precisava vender 120 para no 0 a 0. Para no 0 a 0. Mas no final já estava, em 2020, essa rede já estava vendendo tipo 40 milhões por ano. Então, se a gente pegar e dividir esses 40 pelas 16 lojas e por mês, daí a gente consegue fazer quer fazer essa conta? Mas uns 40 milhões por ano essas 16 lojas, então já estava vendendo bem mais, e então foi um negócio que foi bacana. Então que legal, começou do zero e montou um negócio aí faturando 40 milhões por ano. Por ano. É um puta de um case, né? Puta de um case. E só com... É isso. Nós começamos o negócio colocando 17... Eu e meu sócio, nós colocamos 17 mil reais cada um. Nós começamos o negócio com 34 mil reais. Foi o dinheiro que a gente fez para montar o stand lá em Santos, comprar alguns equipamentos, pagar um aluguel para o shopping antecipado lá, porque a gente não tinha fiador, não tinha nada. E sair para a briga. Então foi esse. De 34 mil, a gente fala assim, pô, eu podia até arredondar, né? Para 40 mil, virou 40 milhões. Mas... E aí tem gente que fala, pô, não vale a pena fazer uma venda dessa? Vale a pena. Então até mesmo, só que isso por quê? Porque no meio do caminho ele foi aprendendo cada vez mais coisas, né? Foi implementando no meio do negócio e surgiu um negócio aí multimilionário.
Então, com você pode acontecer a mesma coisa. Você inicia um negócio que às vezes não dá nada e até mesmo talvez você nem tenha escutado sobre isso, em questão de você vender o seu negócio, você só pensa nele como seu ganha-pão, mas tem como você construir um império de acordo com o que você está fazendo hoje. É só aprender em questão de processos, a parte de você sair do operacional, como no caso também atingir mais pessoas para você conseguir aumentar suas vendas. Se for o caso aí, abrir novas lojas ou trazer franqueados, vender licença, alguma coisa do tipo. Para quê? Para você arrastar ou melhor, aumentar o seu branding e as pessoas te conhecerem mais. Com isso você vai vender e depois, se você quiser, você consegue um fundo ou alguém aí para poder comprar a sua empresa e ficar milionário. E depois disso, o que você faz? Monta outro negócio. Vamos embora. Porque a vida não para, né? E é isso. Mas é legal ir percorrendo cada uma dessas etapas. Não sei como nós estamos de tempo, mas depois nós fizemos e-commerce, nós fizemos, né? Daí vamos estruturar a área de marketing, vamos estruturar a área de contratação de pessoas, que é tão importante, mas sempre isso, pensando, eu tenho que ser o dono do negócio, eu não posso ser o operador do negócio. Sim. Uma coisa muito importante foi quando eu tive que parar de atender os clientes. Teve uma época que eu tive que parar, porque eu comecei a ficar muito amigo dos donos de academia, comecei a ficar conhecido, só que não dava, eu sou empresário, eu precisava tocar o negócio. Então, como que você vai falar com um dono de academia que agora você não vai mais atender ele? É outra pessoa. Então, mas também tem boas práticas para isso, você não faz de uma vez, você vai colocando as pessoas certas para atender. Leva Sempre ter alguém bom, de preferência melhor que você. Sim. Só que às vezes no começo a pessoa não vai ser melhor do que você, mas que deixa a pessoa voar e não ter apego. Eu sempre falo, é diferente o delegar do delargar. Delegar, você ensina a pessoa a fazer, você fica de olho, vê a pessoa fazendo e entrega e deixa ela fazer. Delargar, quando eu vejo muito empresário falando assim, puxa, nem quero saber disso daí, nossa, não gosto do financeiro, eu vou contratar uma menina, e ainda fala assim meio pejorativo, contratar uma menina para cuidar. Não é assim. É que intuitivamente a turma já sabe que mulher lida melhor com dinheiro, né? Nem sempre, né? Mas o delegar mesmo, que é tão importante na vida do empresário, é um processo, é devagar, você vai ensinando e vai entregando áreas fundamentais na sua empresa. E aí, Lucão, no caso das pessoas que quiserem construir um negócio, estruturar o financeiro, como que faz para fechar a consultoria aí com você? Tem o melhor programa disparado para as pessoas, chama Desafio Empresa Rica. Eu e o Edu Vilela, nós dois, nós vamos cuidar do seu negócio como se fosse o nosso. Qualquer negócio, se você estiver começando um negócio, ou se você já tiver um negócio estruturado, quiser rentabilizar ainda mais, não é papo de vendedor. Chama a gente vai ajudar, nós vamos mão na massa, mãos dadas, vamos estruturar esse negócio para você. Ou vender o seu negócio, ou você deixar ele tão azeitado que você mesmo vai querer. E aumentar cada vez mais o seu lucro para você ter realmente controle do seu financeiro. Porque o financeiro, eu não gosto de ficar delegando. Porque o financeiro é onde vai ditar a regra da sua empresa. E aí você coloca na mão de uma pessoa que não trabalha junto com você, a pessoa não é sócia nem nada. Você acha que a pessoa vai cuidar do seu dinheiro como você cuidaria? Difícil. É claro que não. Ela vai fazer o trabalho bem feito? Pode até fazer, mas não vai ser igual você fazendo. Então, até mesmo o financeiro é uma área importante para você ter dentro da sua empresa, onde você está vendo os números e outra, você consegue analisar esses números. Não só olhar quanto entrou e quanto saiu. Você tem que realmente saber olhar os números e entender. Estou gastando demais nessa área? Estou, então vamos cortar. Ou então estou gastando muito nessa área, mas é um investimento, porque vai dar ROI. E aí, beleza. Então é tudo questão de análise, mas é importante você aprender. E caso você queira que a gente analise o seu negócio e estruture algo exclusivo para você aumentar o seu lucro, aqui embaixo tem o nosso contato, manda uma mensagem aí que nós vamos te ajudar. Beleza, Lucão? Obrigado aí por compartilhar a sua história. Com certeza aí o pessoal gostou muito. E caso você queira acompanhar o Lucão, qual que é o seu Instagram? Lucão Ramos com S no final. Com S no final. E o Eduardo Vilelas com S no final. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu like. Não esquece de seguir a gente no Instagram. Todo dia tem post, muita coisa que vai te ajudar a ter uma vida cada vez melhor. Muito obrigado por assistir esse podcast e até a próxima.